Meu nome é Jonas e eu tenho uma história assustadora para contar. Tudo começou quando decidi tomar uma simples medida de segurança para proteger minha família. Mas isso acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. Eu nunca fui a pessoa mais cautelosa do meu bairro. A maioria das pessoas era um pouco paranoica com segurança, mas eu sempre me considerei tranquilo e despreocupado, já que nunca tinha acontecido nada de estranho por aqui. Então, achava que todo mundo estava apenas exagerando, até as coisas começarem a ficar estranhas dentro de casa. Certa manhã, meus filhos me contaram que viram sombras rondando a casa durante a noite. E não eram apenas adolescentes se divertindo na rua, eram figuras misteriosas, observando, como se estivessem tentando ver o que fazíamos. A princípio, achei que era só a imaginação deles. Afinal, nosso bairro sempre foi seguro. Mas a situação ficou ainda mais preocupante quando comecei a notar pegadas no quintal e na entrada da casa. Foi aí que percebi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Depois de pensar um pouco, instalei uma câmera de segurança em frente à porta. Minha ideia era descobrir quem estava rondando minha casa. Ao mesmo tempo, proteger minha família. Mas, é claro, eu não fazia ideia de como essa pessoa reagiria ao perceber que estava sendo filmada. Naquela noite, fiquei na sala, esperando o invasor aparecer. A câmera estava ligada e eu observava tudo pelo monitor. Por volta da meia-noite, vi um homem se aproximando. Ele não era muito alto nem forte, e não parecia ser ameaçador, até que eu dei zoom na imagem e vi seu rosto. Meu coração disparou. O homem usava uma máscara preta que cobria todo o rosto, exceto pelos olhos, que se moviam de um lado para o outro, nervosos, como se estivesse procurando por algo. Até que, de repente, ele percebeu a câmera. Num instante, ele pegou uma fita adesiva e cobriu a lente. E foi nesse momento que percebi que estava em grande perigo. Antes de ele cobrir a câmera completamente, consegui ver outras duas figuras atrás dele. Ou seja, ele não estava sozinho. Meu primeiro instinto foi acordar minha família e fugir. Mas, no fundo, eu sabia que sair de casa era ainda mais perigoso. Eu não tinha ideia de quantos estavam ali ou quais eram suas intenções. Então, decidi que a melhor opção era manter as crianças no quarto enquanto minha esposa ligava para a polícia. Mandei eles ficarem escondidos e minha esposa ficou com eles. Enquanto isso, corri para fechar todas as portas e janelas. Mas o risco era enorme. Desci as escadas, verificando cada entrada, e foi então que percebi que a porta dos fundos estava aberta. Um arrepio gelado percorreu meu corpo. Sem pensar duas vezes, corri para a cozinha para fechá-la. Mas, assim que fiz isso, ouvi batidas fortes na porta. Meu coração disparou ainda mais. Depois de alguns segundos, as batidas pararam, mas isso não significava que o perigo tinha passado. Alguém já estava dentro da casa. O medo tomou conta de mim. Adrenalina e pânico se misturaram enquanto minha mente gritava que um deles podia ter entrado justamente onde minha esposa e meus filhos estavam escondidos. Subi correndo as escadas, desesperado, mas fui interceptado antes de chegar ao topo. Do nada, um dos invasores saiu da escuridão, usando uma máscara para cobrir o rosto. Antes que eu pudesse reagir, ele me jogou no chão e me imobilizou. No mesmo instante, ouvi a porta da cozinha se abrindo. Outro invasor entrou e, para piorar, percebi que o terceiro homem corria em direção ao quarto onde minha família estava. Minhas crianças choravam, suplicando para não serem encontradas. Naquele momento, percebi que não havia mais volta. O pesadelo já tinha começado. Eu lutaria até o fim para manter minha família a salvo. Dois deles ficaram atrás de mim, enquanto o que me segurava tirou o martelo do bolso. O que vocês vão fazer? Se querem nos roubar, bem, estamos aqui. Levem o que quiserem, mas, por favor, não nos machuquem. Implorei. Mas o homem com o martelo sorriu de um jeito tão sinistro que minha pele se arrepiou. Se a gente quisesse roubar vocês, teríamos feito isso quando a casa estava vazia. Nós viemos matar você e sua família. Um por um. Meu sangue gelou. Mas, por quê? Não fizemos nada para merecer isso. Tentei argumentar. O homem sorriu ainda mais. Pelo simples prazer da coisa. Eu senti o pânico tomar conta de mim. Eu gosto de roubar depois que estão mortos,
continuou ele. Faço isso pelo dinheiro e porque é divertido. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esses caras eram doentes. E agora, eu e minha família estávamos nas mãos deles. Por favor, deixem minha família fora disso. Não vimos seus rostos. Façam o que quiserem comigo, mas não machuquem eles. O homem não disse nada. Apenas levantou o martelo. Sem aviso, segurou meu braço e começou a esmagar meus dedos. Minha esposa e meus filhos gritavam e choravam, implorando para que ele parasse. Mas ele não teve piedade. Cada pancada ecoava na minha cabeça. A dor era insuportável. Eu tentei conter meus gritos para não assustar ainda mais as crianças, mas era impossível. Um a um, meus dedos foram quebrados. Quando ele terminou com a mão esquerda, passou para a direita. Tentei me soltar, mas o homem que me segurava era forte demais. Eu estava ficando fraco. Minha esperança começava a desaparecer. Mas o pior não era a dor. O pior era imaginar que, depois de me matarem, fariam o mesmo com minha esposa e meus filhos. O homem finalmente parou e olhou para minhas pernas. Eu sabia que ele ia continuar. Eles estavam se divertindo às minhas custas. Eu podia sentir o prazer deles na maneira como riam. Mas, de repente, tudo mudou. Antes que ele pudesse atacar de novo, um estrondo ecoou pela casa. Um dos invasores caiu no chão. Era um tiro. E então, vi meus vizinhos invadindo a casa, armados, prontos para enfrentar os criminosos. 2 dos mascarados correram para o andar de cima. Um deles pulou pela janela, mas não teve sorte, quebrou o pé ao cair e foi preso pela polícia, que chegou logo depois. O terceiro ficou caído no chão, sem vida. Meus vizinhos disseram que ouviram os gritos e o choro das crianças e souberam que precisavam agir rápido. A ambulância veio tratar dos meus ferimentos. Depois, descobrimos que os criminosos tinham entre 19 e 20 anos e eram ligados a uma gangue local. Um deles conseguiu fugir. Nunca soubemos o que aconteceu com ele. Desde aquela noite, minha casa está repleta de câmeras de segurança. Tenho um grupo no WhatsApp com os vizinhos e todos estamos sempre atentos. Nunca mais deixaremos algo assim acontecer. Aquela noite foi uma lembrança brutal de que a segurança da minha família é a coisa mais importante. Agora, estamos preparados para qualquer ameaça. Olá, pessoal. Meu nome é Ivan e acho que sou uma pessoa bem normal. Tenho uma esposa incrível e um filho de 3 anos. Ultimamente, estamos em uma boa situação financeira e estamos pensando em aumentar a família. Nós 2 trabalhamos, mas minha esposa tem a sorte de trabalhar de casa. Então consegue passar um pouco mais de tempo com o nosso filho do que eu. Por isso, queria poder chegar em casa mais cedo, mas isso significava que eu precisava comprar um carro. E é aí que minha história começa. A verdade é que eu nunca tinha dirigido antes, e não era só por preguiça. A ideia de ter que parar em um posto de gasolina me enchia de pavor. Pode parecer estranho, mas certa noite, em um posto de gasolina, vivi uma experiência aterrorizante que me traumatizou para o resto da vida. Era apenas mais uma noite em que fiquei até mais tarde no trabalho. Em vez de esperar o ônibus, decidi caminhar alguns quarteirões até um posto de gasolina que eu sabia que funcionava 24 horas. Pensei em comprar algo para comer, apesar de nunca ter ido lá antes. Eu mal sabia que tipo de produtos vendiam ali. Quando cheguei, encontrei um lugar bem descuidado, com luzes piscando e uma placa que parecia prestes a cair a qualquer momento. Aquilo me fez rir um pouco, porque quem olhasse para o posto pensaria que ele ficava no meio do nada. Mas, na verdade, havia várias casas e algumas lojas a poucos quarteirões dali. Ao entrar, percebi que o local estava completamente vazio, exceto por um homem atrás do balcão. Ele tinha um sorriso estranho, mas não dei muita importância. O homem me cumprimentou com simpatia e perguntou se eu precisava de algo. Na verdade, ele foi tão gentil que me pegou de surpresa. Respondi que só queria dar uma olhada nos lanches, e ele assentiu, sugerindo que eu o chamasse caso precisasse de ajuda. Havia algo no jeito dele que me incomodava, mas tentei ignorar, achando que não fazia sentido me sentir desconfortável só porque o cara era educado. Enquanto procurava algo para comer, notei que o atendente estava me encarando. Seu olhar me deixou inquieto, como se ele estivesse esperando que eu dissesse ou fizesse algo.
No fim, decidi me afastar um pouco e me escondi atrás de uma prateleira. Depois de alguns minutos, escolhi algumas coisas e fui até o balcão. Mas, para minha surpresa, o cara não estava mais lá. Pensei que talvez ele tivesse ido ao banheiro, então esperei um pouco. Mas o tempo foi passando e o posto continuava em um silêncio absoluto. Impaciente e um pouco nervoso, chamei por alguém. Olá, tem alguém aí? Nenhuma resposta. Meu desconforto aumentou. Se o cara tivesse saído, por que não me avisou? Foi então que comecei a sentir que havia algo estranho naquele lugar. Meu instinto dizia que eu devia sair dali. Coloquei as coisas de volta no balcão e fui até a porta. Mas, para minha surpresa, ela estava trancada. Um arrepio percorreu minha espinha. Que diabos está acontecendo? Murmurei. O desconforto se transformou em medo. O silêncio do posto de gasolina se tornou ainda mais opressor. Eu não sabia se deveria bater na porta ou esperar o atendente voltar. Mas algo dentro de mim gritava que aquilo não ia terminar bem. O que eu não sabia era que aquela noite no posto de gasolina se tornaria uma experiência que eu daria tudo para não ter vivido. Tentei forçar a porta, mas ela não cedeu. Tentei mais algumas vezes, sem sucesso. E, como se eu já não estivesse desesperado o bastante, de repente, a luz acabou. A escuridão total me envolveu. Meu coração disparou. Comecei a bater na porta com força, desesperado. Peguei meu celular para usá-lo como lanterna, mas a bateria estava quase no fim. Ele poderia desligar a qualquer momento. Foi então que ouvi um barulho atrás de mim, vindo da seção de lanches. Virei rapidamente, mas não vi nada. Então, comecei a ouvir passos distantes. O pânico tomou conta de mim. Era como estar dentro de um filme de terror. Tentei me convencer de que o atendente tinha trancado a porta sem querer e que o apagão era apenas coincidência. Mas logo percebi que não era isso. Definitivamente, havia outra pessoa ali. Cometi meu primeiro grande erro ao me mover na direção do som. Eu deveria ter ficado perto da entrada, onde ainda havia um mínimo de claridade. Mas, por algum motivo, decidi investigar. Com a fraca luz do celular, avancei devagar. Meus passos ecoavam no ambiente vazio. Então, ouvi um sussurro. Vi uma sombra se mover entre as prateleiras. Minha respiração acelerou. Eu sabia que havia alguém ali. Talvez fosse o atendente, mas agora eu tinha certeza de que aquela pessoa não tinha boas intenções. Decidi ir até o balcão. Talvez houvesse um telefone fixo ou alguma forma de sair dali. Mas, quando comecei a me mover, senti uma mão gelada pousar no meu ombro. Meu coração quase parou. Soltei um grito de terror e me virei bruscamente para encarar a pessoa atrás de mim. Mas não havia ninguém. Saí correndo pelo posto, tropeçando em prateleiras, derrubando produtos no chão. A adrenalina tomava conta de mim. Foi então que ouvi uma voz suave atrás de mim. Nossa, você tem uma pele tão bonita. Eu adoraria acariciá-la. Reconheci aquela voz. Fiquei paralisado. Era o mesmo homem do balcão. Ele estava atrás de mim, sorrindo de um jeito perturbador, como se estivesse se divertindo. Moço, o que você está fazendo? Você pode abrir a porta para mim? Por favor. Minha voz tremia. Eu tentei parecer calmo, mas não consegui esconder o pavor. O homem parecia distraído, como se nem estivesse ouvindo o que eu dizia. Claro que pode sair. A chave está atrás do balcão. Ele ainda sorria. A esperança de escapar me fez seguir até lá. Mas parei no meio do caminho. No chão, num canto, havia um corpo. Meu sangue gelou. Era o verdadeiro funcionário do posto. Seus olhos estavam arregalados em um terror indescritível. E uma poça de sangue se formava ao redor dele. O enjoo tomou conta de mim. Dei alguns passos para trás, horrorizado. Foi então que percebi a tesoura cravada em seu abdômen. Parte da pele dele havia sido arrancada. A cena me deixou paralisado. Atrás de mim, os passos voltaram a se aproximar. Eu tinha que sair dali. Corri até o balcão. Procurei a chave no bolso do maníaco e consegui abrir a porta. Assim que saí, liguei para a polícia. Eles chegaram rápido e encontraram o corpo. O assassino ainda estava desmaiado quando o prenderam. Descobriram que ele era um paciente fugitivo de um hospital psiquiátrico. Ele havia atacado um médico e um segurança antes de escapar.
Seu fascínio doentio por pele humana o levou a cometer um assassinato brutal. Até hoje, sempre que passo por um posto de gasolina, sinto um frio na espinha. Aquela noite, eu quase fui a próxima vítima de um lunático obcecado por pele. Essa é a primeira vez que tive coragem de compartilhar isso. Como o assunto é bastante delicado na minha cidade natal, prefiro manter minha identidade em sigilo. Tudo começou com uma amiga da escola primária. Ela não era minha melhor amiga, mas tínhamos amigos em comum. Em certo momento, ela me convidou para uma festa do pijama na casa dela, e eu não poderia estar mais animada, pois parecia uma experiência muito divertida e eu adorava esse tipo de coisa. O que eu não sabia na época era que aquela noite marcaria um ponto de virada na minha vida. Vamos chamar minha amiga de Annie. Ela morava com a mãe e o padrasto, que pareciam ser pessoas legais, e a casa deles era bem agradável. Mas, como muitos de nós aprendemos ao crescer, as aparências muitas vezes enganam. Naquela noite, a mãe da Annie chegou tarde em casa, o que significava que ficamos à mercê do padrasto dela. Para mim, isso não parecia um grande problema, mas percebi que Annie se sentia desconfortável, e ela mencionou isso de um jeito estranho enquanto brincávamos. Aos poucos, ficou claro que ela não tinha um bom relacionamento com ele, mas na minha cabeça aquilo era normal para algumas crianças que viviam com padrastos, então não dei muita importância. Quando chegou a hora de dormir, colocamos nossos pijamas e escovamos os dentes. Depois, voltei para o quarto da Annie e perguntei se ela tinha uma luz noturna ou algo que pudesse deixar aceso, mas ela balançou a cabeça. Então fui até o interruptor para apagar a luz principal, mas ela me impediu. Ela explicou que o padrasto poderia levantar para ver se estávamos bem e que só poderíamos acender a luz se ele tivesse certeza de que já estávamos deitadas. Achei essa regra meio estranha, mas decidi respeitar. Me deitei no colchão de ar que tinham preparado para mim e me cobri com as cobertas. Lembro que começamos a conversar sobre coisas triviais, mas a conversa tomou um rumo estranho quando Annie olhou para mim e disse: "Estou muito feliz por você estar aqui essa noite. Sarah, obrigada por ter vindo." Essas palavras podem parecer inofensivas, mas havia algo inquietante no tom dela. Parecia quase um alívio, como se minha presença fosse uma boia de salvação para impedir que algo ruim acontecesse. Naquele momento, percebi que Annie estava sozinha naquela noite, e isso a angustiava. Ela não era a menina mais popular da escola, e isso provavelmente afetava sua autoestima. Era normal que a nossa amizade significasse muito para ela, mas havia outra razão por trás daquela felicidade. Enquanto conversávamos, ouvimos o padrasto dela subindo as escadas e, de repente, Annie se deitou rápido na cama e se cobriu até o queixo, como se estivesse se preparando para uma inspeção. Achei aquilo estranho, mas pensei que talvez fosse o jeito dela de lidar com um pai rígido, então fiz o mesmo. Me deitei e me cobri, tentando agir com naturalidade. Quando o padrasto entrou no quarto, ele não agiu como um sargento rigoroso. Pelo contrário, parecia caloroso e amigável, como havia sido a noite inteira. Ele se aproximou da cama de Annie e se sentou na beirada. Em seguida, se inclinou para dar um beijo de boa noite nela. A parte estranha foi que não foi apenas um beijo na testa ou na bochecha. Ele a beijou na boca, e por mais tempo do que deveria. No início, não pensei muito nisso. Apenas achei esquisito. Então ele começou a sussurrar algo para ela. No meio daquilo, Annie o interrompeu apressadamente. "Eu quero falar com a Sarah." Aquelas palavras pairaram no ar. De repente, senti algo se quebrando na atmosfera do quarto. Algo não estava certo, mas eu não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Lembro que respondi: "Fala comigo, estou aqui." A situação parecia muito estranha, mas eu não conseguia entender o porquê. Eu sabia que cada família tinha suas próprias dinâmicas, mas acho que eu era ingênua demais para enxergar o óbvio. Naquela noite, Annie deu um ultimato sutil ao padrasto, deixando claro, de forma indireta, que ele não poderia continuar. Ele olhou para mim brevemente, com um sorriso, mas então voltou a sussurrar algo para Annie. Dessa vez, porém, ela foi mais firme. "Pai, eu quero falar com a Sarah, por favor." Houve uma pausa momentânea antes de ele finalmente ceder. "Tudo bem, querida."
e então saiu do quarto. Naquele instante, eu sabia que tinha presenciado algo importante, embora ainda não soubesse o que. O clima no quarto ficou pesado depois disso. Anne ficou em silêncio por uma eternidade, até que finalmente repetiu as mesmas palavras de antes. Mas, dessa vez, soaram perturbadoras. Estou muito feliz por você estar aqui essa noite, Sarah. Obrigada por ter vindo. Essa foi a última vez que dormi na casa da Anne. Alguma coisa no padrasto dela me assustou. Depois daquela noite, continuamos amigas até o fim do ensino fundamental. E ela até ia brincar na minha casa algumas vezes durante o verão. Mas nossa amizade estava fadada a terminar, pois fomos para escolas diferentes no ensino médio. Durante aquele período, tentamos manter contato, mas, ao fim do primeiro ano, já tínhamos nos afastado completamente. 2 anos se passaram. Eu vi Anne algumas vezes pela cidade e sempre ficávamos felizes ao nos encontrar. Mas, nas últimas vezes, notei que ela estava cada vez mais abatida. Ela parecia não estar se alimentando bem, não dormia direito. Sempre que eu perguntava, ela insistia que estava tudo bem. Então, cerca de 4 meses depois, um dos crimes mais chocantes da nossa cidade aconteceu. Minha mãe me contou que um homem havia matado a esposa e a filha, e depois cometido suicídio, incendiando a casa. Nossa cidade era pequena e pacata, com apenas 3.000 habitantes. Nada ruim acontecia ali. Então, aquela tragédia abalou todo mundo. Mas o pior foi quando minha mãe me disse quem eram as vítimas. A família assassinada era a de Anne. O assassino era o próprio padrasto. A notícia me devastou. Além da tristeza, senti um peso terrível. No fundo, eu sempre soube que aquele cara era perigoso. A máscara de bondade e carinho que ele usava contrastava com o que eu senti naquela noite, no quarto da Anne. E então veio a culpa. Se eu tivesse falado algo, se eu tivesse feito algo, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Por muito tempo, carreguei essa culpa. Só anos depois, com a ajuda de um terapeuta, percebi que aquilo nunca foi minha responsabilidade. Mas, ainda assim, uma parte de mim sempre será assombrada pela ideia de que eu poderia ter feito mais. E essa voz dentro da minha cabeça, gritando que a culpa é minha, nunca vai desaparecer completamente. O máximo que posso fazer é tentar mantê-la em silêncio, porque a última coisa que quero é viver para sempre carregando o peso de uma tragédia que estava além do meu controle. Quando somos crianças, a ideia de ter uma babá pode ser assustadora, embora eu sempre me considerasse corajoso e achasse que não precisava de uma. Meus pais decidiram contratar a melhor babá da região, só por precaução. Na época, pensei que tudo ficaria bem, mas eu não fazia ideia de que a pessoa que cuidaria de mim se chamava Balen, um nome que, à primeira vista, parecia irrelevante, mas que ficaria marcado em mim pelo resto da vida. Balen tinha um sorriso estranho, como se estivesse escondendo um segredo perturbador. Ela nunca havia cuidado de mim antes, mas meus pais a adoravam. Diziam que ela era encantadora e responsável, e eu não entendia por que estavam tão empolgados com a chegada dela. No entanto, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo esquisito naquele sorriso. Normalmente, meus pais se revezavam para cuidar de mim, mas minha mãe precisou fazer hora extra no trabalho. De repente, eles precisaram de alguém para ficar comigo. A primeira tarde com Balen foi muito estranha. Ela andava pela casa como se estivesse investigando cada canto, com uma calma inquietante que fez meu cabelo se arrepiar. E toda vez que eu tentava falar com ela, ela me olhava nos olhos por um momento e depois desviava o olhar, como se estivesse me ignorando. Com o passar dos dias, meus pais continuavam sem notar nada de estranho, mas eu ficava cada vez mais assustado quando estava sozinho com ela. Havia algo em Balen que simplesmente não encaixava. Era como se ela me odiasse sem motivo algum, mas sem nunca demonstrar isso de forma direta. Eu não sabia a quem recorrer ou o que fazer, e sentia que, se contasse para alguém o que estava acontecendo, ninguém acreditaria em mim. Uma tarde, depois de terminar minha lição de casa, decidi tentar conversar com Balen. Queria saber mais sobre ela, pensando que talvez, como minha mãe dizia, se eu falasse com alguém com quem não me dava bem, as coisas poderiam melhorar. Então lá estávamos nós,
eu sentado no sofá e ela numa cadeira à minha frente, com aquele sorriso estranho e arrepiante. Você tem família? Perguntei. Sim, eu tenho uma família. E eles estão comigo agora. Ela respondeu, sem perder aquele sorriso esquisito. Como assim? Minha família está dentro de mim, garotinho. Eles falam comigo na minha cabeça. Quer saber o que eles dizem? O que eles dizem? Eles dizem que te odeiam. Odeiam o fato de você ser uma criança feliz e de ter uma família rica. Eles dizem que querem te matar enquanto você dorme. O sangue gelou nas minhas veias. O que mais eles dizem? Perguntei, nervoso. Não quero mais falar sobre isso. Ela respondeu, franzindo o rosto com uma expressão zombeteira. Você deve estar com medo. Se contar para alguém sobre isso, ninguém vai acreditar. E sabe o que vai acontecer depois? Eu vou aparecer à noite e matar toda a sua família. O jeito como ela disse isso, com aquela mistura sinistra de doçura e ameaça, me deixou apavorado. Quando meus pais voltaram para casa, ela bagunçou meu cabelo e riu daquela forma assustadora, enquanto eu estava aterrorizado com o que poderia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, também me apavorava pensar no que poderia acontecer com ele se eu dissesse alguma coisa. No dia seguinte, quando voltei da escola, Balen me disse que era hora do banho. Um nó se formou no meu estômago. Eu não queria deixá-la sozinha na casa, mas não tinha escolha. Com um desconforto crescente, entrei no banheiro, fechei a porta e liguei a torneira. O som da água caindo me trouxe um alívio momentâneo por estar sozinho, mas eu sabia que ainda estava longe de estar seguro. De repente, ouvi Balen falando sozinha. Não era comigo, mas com alguém que eu não conseguia ver. A cada minuto no chuveiro, minha ansiedade aumentava. Um medo sufocante crescia no meu peito. Quando saí do banheiro, envolto na toalha, passei pela sala e a vi parada, olhando para o nada, mexendo os lábios como se estivesse conversando com alguém que só ela podia ver. Naquela noite, dormir parecia impossível. Deitei na cama e fingi estar dormindo enquanto ouvia sussurros vindos da sala. Ela ainda estava falando sozinha. Meu coração disparou quando percebi algumas palavras se destacando entre os murmúrios. Matar e está chegando a hora. Eu só queria que meus pais voltassem logo. Mas então, o sussurro ficou mais intenso e eu sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. Sim, eu vou. Vou fazer isso em breve. Meu corpo congelou de terror. Quem estava mandando nela? O que ela ia fazer? Então, de repente, o silêncio tomou conta da casa. O tipo de silêncio que faz tudo parecer mais sinistro. Tive coragem de abrir um olho e olhar para a porta. E lá estava ela, parada no batente, com um sorriso enorme e perturbador. Meu instinto me mandou continuar fingindo estar dormindo. Fechei os olhos com força e tentei respirar devagar. A porta se abriu devagar e eu senti sua presença cada vez mais perto. Está na hora, agora ou nunca. Ela sussurrou. Seus passos eram leves enquanto ela se aproximava. Logo senti sua respiração fria no meu rosto. Acorda. Não me mexi. Mas então, senti suas mãos frias ao redor do meu pescoço. Meus olhos se abriram de repente e vi seu rosto. Era uma mistura de ódio e prazer. Ela começou a apertar. Eu tentei gritar, mas seu aperto era forte demais. Minha visão começou a escurecer. Mas então, algo mudou. Seu olhar ficou estranho. Suas mãos começaram a tremer. Não, ainda não estou pronta. Ela murmurou, parecendo lutar contra si mesma. Aproveitei a chance para tossir e encher os pulmões de ar. Ela se afastou, tropeçando para trás, gritando com vozes diferentes, como se várias pessoas estivessem dentro dela. Então, olhou para as próprias mãos com terror absoluto. Depois disso, ela continuou murmurando. Eu não posso fazer isso. No impulso, escorreguei para debaixo da cama e me escondi, tentando recuperar o fôlego. Mas ela não desistiu. De repente, começou a me procurar, jogando os móveis de lado. Quando me encontrou, tentou me puxar. Consegui escapar, mas ela arranhou meu braço. O medo me deixou paralisado. Então, em um ataque de fúria, ela me jogou contra a parede. Rasgava os próprios cabelos. Tremia incontrolavelmente. Era uma cena aterrorizante. E então,
correu para fora do quarto e bateu a porta com força. Fiquei escondido por um tempo, tremendo. Depois de reunir coragem, corri para o telefone e liguei para meus pais. Eles chamaram a polícia, mas Balen desapareceu. Anos depois, achei que tinha deixado isso no passado, até que um dia, vi o rosto dela no noticiário. Ela havia sido presa por uma série de assassinatos. Meu coração gelou. E, até hoje, quando vejo meus filhos brincando, me pergunto quantas outras Balens existem por aí. E juro, nunca deixarei que algo assim aconteça com eles. Ser mãe solteira de gêmeos de 3 anos é um grande desafio, principalmente quando eles são como pequenos tornados que precisam de atenção o tempo todo. Por isso, instalei câmeras e sistemas de segurança em toda a casa para garantir que tudo estivesse em ordem, especialmente com a babá tomando conta enquanto eu estava no trabalho. Com um emprego em tempo integral e tarefas diárias, encontrar um tempo para mim mesma é quase impossível. Para facilitar um pouco, passei a depender bastante de entregas de comida e compras. Uma empresa local de entregas se tornou minha melhor amiga. Eles são rápidos e sempre chegam a qualquer hora que eu precise. Muitas vezes faço pedidos enquanto estou no escritório, e a babá fica encarregada de receber as entregas. Meus pequenos, Alex e Ada, são fãs de comida caseira, então tento cozinhar para eles sempre que posso. E quanto aos jogos, tenho um pequeno paraíso no quintal. Uma piscina infantil com escorregadores, um balanço, até um trampolim, além de uma piscina de bolinhas, gols de futebol e todo tipo de brinquedo que você possa imaginar. É o lugar perfeito para eles fazerem suas festinhas e encontros com os amiguinhos. Às vezes, enquanto trabalho, gosto de vê-los se divertindo no parque pela câmera de segurança. E como há animais selvagens na nossa área, que aparecem de vez em quando, o alerta de movimento da câmera de segurança é essencial. No entanto, algo aconteceu no mês passado que eu nunca vou esquecer. Normalmente, chego em casa às 18 horas e passo o resto da noite com meus meninos. Às 20h30, faço questão de colocá-los na cama, porque, com tantas atividades, eles caem no sono como pedras depois do jantar. Depois, cuido das tarefas da casa, faço uma limpeza. Se tiver sorte, relaxo com um copo de vinho à beira da lareira enquanto leio um livro. Mas aquele dia foi particularmente cansativo. A babá tinha saído mais cedo e eu tive que enfrentar o trânsito pesado para chegar em casa. Depois de preparar o jantar, me certifiquei de que os gêmeos estavam dormindo. Eu estava realmente exausta e caí na cama. Horas se passaram. De repente, às 3h da manhã, a campainha tocou, me acordando de um sono profundo. Fiquei assustada a princípio, mas logo ouvi uma mulher gritando: "Por favor, abra a porta. É uma entrega rápida." No entanto, eu não tinha feito nenhum pedido. Olhei meu celular e não havia nenhum pedido. Então, me perguntei se ela tinha se enganado de endereço ou esquecido de algo. Eu estava prestes a sair e avisar a entregadora que ela estava errada. Mas nesse momento recebi uma notificação no meu celular. Movimento detectado no quintal, bem perto da área de brinquedos das crianças. Parei e me perguntei se seria um cervo ou, pior ainda, um urso. Esses animais, às vezes, vêm brincar na piscina das crianças, então não seria nada incomum. No entanto, ao invés de sair, fiquei na cama e comecei a olhar as imagens ao vivo da câmera do quintal. Foi então que meu coração parou. Bem abaixo da janela de um dos meus filhos, havia 4 homens vagando no meu quintal e tentando entrar na casa. Eu estava sozinha em casa com os gêmeos e completamente desprotegida. Enquanto a entregadora continuava gritando para que eu abrisse a porta, um calafrio percorreu minha espinha. "Não tenho a noite toda," ela dizia, batendo repetidamente na porta. Mas o estranho é que, normalmente, se ninguém estivesse lá para receber a entrega, ela simplesmente deixaria os itens na entrada. Em vez disso, ela parecia tão desesperada que me deu uma sensação ruim. Os 4 homens que estavam no meu quintal eram outra história. Estavam usando capuzes escuros e máscaras que cobriam seus rostos. Não consegui identificar quem eram, mas o pânico começou a se instalar. Quando mudei para a câmera circular, vi que a mulher parecia estar se juntando ao grupo. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, olhando para a rua, como se estivesse esperando por algo.
Nesse momento, minha única preocupação era com a segurança de Alex e Ada. Então, levantei rapidamente da cama, sabendo que precisava agir, e fui até a cozinha pegar uma faca. Ouvi barulhos lá fora, como se tentassem abrir a porta, mas antes de chamar a polícia, eu precisava garantir que as crianças estivessem seguras. Graças a Deus, tínhamos um porão onde eu poderia me esconder com eles até a ajuda chegar. Com o coração acelerado, corri até o quarto das crianças e sussurrei: Ei, pessoal, acordem. Temos que jogar um jogo. Meus filhos, que normalmente dormiam profundamente, não se mexeram. No entanto, esses momentos eram cruciais. Em vez de acordá-los, peguei Alex no colo e desci as escadas o mais silenciosamente possível. Depois, voltei para pegar Ada e finalmente os três fomos para o porão. Coloquei-os em um canto, onde havia algumas cadeiras de jardim velhas. Enquanto eles dormiam, tentei ligar para o 190 e a atendente me disse que eu tinha feito a coisa certa. Ela me orientou a manter a porta do porão fechada e ter uma arma à mão, caso fosse necessário, e me disse para ficar no porão até a polícia chegar. Depois de desligar, olhei novamente as imagens ao vivo das câmeras e os homens ainda estavam lá, tentando entrar, mas sem ferramentas, então estavam tendo dificuldades para abrir a porta ou a janela. A entregadora não estava ajudando. Minha mente estava cheia de orações silenciosas, esperando que eles não quebrassem algo ou, Deus me livre, machucassem a mim e as crianças. Alguns minutos se passaram e vi os homens começarem a discutir entre si. Então, 2 deles pularam a cerca e foram embora, enquanto 3 outros, incluindo a mulher, ficaram. Parecia que, quando perceberam que as portas e janelas estavam trancadas, eles começaram a pensar em um plano alternativo. Finalmente, uns 15 ou 20 minutos depois, a polícia chegou. Naquele momento, Alex e Adam acordaram e, vendo a porta do porão, fiquei feliz por não estarem cientes do perigo. Levei-os para cima e contei tudo para os policiais, mostrando a gravação das câmeras. Segundo a polícia, parecia que os homens tinham um plano para usar a mulher como parte de um golpe. Se eu tivesse aberto a porta, o resto do grupo teria emboscado minha família e invadido a casa. Felizmente, como eu não abri a porta, os homens procuraram outras formas de entrar, mas, ao perceberem que as fechaduras estavam seguras, foram embora. Os policiais disseram que provavelmente eram apenas um grupo de amadores, talvez adolescentes tentando fazer algo emocionante. Por mais assustador que tenha sido, agradeci à polícia pela intervenção e pelo conselho de ser mais vigilante. Eu nunca havia ficado tão assustada por mim e pelas minhas crianças. Aquela noite me lembrou de como é importante ter um bom sistema de segurança, algo que aprendi da maneira mais difícil, e realmente senti um grande alívio sabendo que ficaríamos bem. Eu sempre gosto de começar esse tipo de história dizendo que é melhor prevenir do que remediar. Ouço histórias assustadoras o tempo todo, mas nunca pensei que acabaria compartilhando minhas próprias experiências. Então, vou mudar alguns detalhes. Meu nome é Ana. Tenho 16 anos e geralmente me considero bem cautelosa. Moro em um subúrbio na Irlanda, onde costumo fazer caminhadas quase todos os dias. É uma boa forma de escapar, especialmente em tempos de confinamento. Aquela manhã começou como qualquer outra. Acordei por volta das 8, fiz um café e fiz um pouco de exercício antes de me arrumar para a escola. Naquele período, uma tempestade de neve estava se aproximando, tornando o clima gelado, e a escuridão começou a cair por volta das 5 da tarde. Depois de um dia difícil na escola, cheguei em casa e decidi relaxar um pouco assistindo TV. Mas logo o tédio tomou conta de mim e decidi sair para caminhar. Quando saí, a paisagem estava coberta de neve e tudo parecia bonito, então decidi deixar meu cachorro em casa, porque às vezes é um pouco complicado levá-lo comigo. Andei pela calçada, percebendo que já estava por volta das 4h30 da tarde e a escuridão começava a tomar conta do lugar. Sou uma daquelas pessoas que tende a estar atenta ao que está acontecendo ao redor, e sei que, às vezes, ser um pouco paranoica pode salvar você em certas situações. Enquanto caminhava, vi um homem se aproximando. De alguma forma, eu o conhecia por já tê-lo visto pelo bairro,
E ele sempre me deu uma sensação estranha. Ele tem aquela vibração estranha que dá um calafrio na espinha. Quando ele se aproximou, me olhou com um sorriso que eu não gostei nem um pouco. Me forcei a não julgá-lo, mas havia algo de estranho nele. Tentei evitar olhar diretamente para ele, então abaixei a cabeça, embora sentisse que o olhar dele ainda estava sobre mim. Logo depois, algo dentro de mim me fez virar. Eu simplesmente não me sentia confortável com a maneira como ele estava me olhando. Para descrevê-lo, ele tinha cerca de 1,80 metros de altura e aparentava ter uns 40 anos. Sempre o via usando a mesma roupa, um par de jeans, uma camisa xadrez e um tênis bem sujo. Para ser sincera, ele me dava arrepios. Meu coração começou a bater rápido, então decidi virar e continuar andando. Nos 10 minutos seguintes, continuei sentindo aquele olhar perturbador nas minhas costas. Eu podia sentir como se ele estivesse me seguindo. Depois de um tempo, com o medo apertando o meu estômago, olhei para trás mais uma vez para confirmar o que temia. Ao olhar para ele, a expressão dele tinha mudado. Ele não sorria mais e o olhar dele parecia mais intenso e perigoso. Naquele momento, entendi que estava em uma situação muito mais séria do que eu imaginava. Ele estava ali, me olhando de forma perturbadora, como uma figura assustadora de uma loja de Halloween. Nossos olhares se encontraram, e isso durou pelo menos uns 5 segundos, o suficiente para o meu instinto de luta ou fuga entrar em ação. Então minha mente começou a correr, tentando decidir o que fazer, porque ele estava a poucos passos atrás de mim e se aproximava cada vez mais. Cheguei a uma esquina e parei para esperar o semáforo ficar verde para atravessar a rua. A área estava bem escura, sem muitas lâmpadas de rua, o que me deixou ainda mais nervosa. Enquanto eu esperava, o som dos passos dele me deixou ainda mais desconfortável. Achei que ele só passaria, mas ele não passou. Quando olhei para trás, dei um sorriso nervoso, sem saber o que fazer. "Oi", falei, atravessando a rua, tentando parecer calma, mas ele ficou bem ao meu lado. Ei", ele me chamou, e eu apenas respondi com um oi apressado, tentando não parecer muito ansiosa. Apesar dos meus esforços para continuar com minha caminhada, ele continuou falando. "Estou tentando vender alguns celulares da minha casa. Você gostaria de comprar um?" Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que aquele cara não tinha boas intenções e percebi que ele estava mentindo para mim. Eu podia até ser jovem, mas não era tão burra. Então, respondi: "Não, obrigada, tenha um bom dia." E continuei andando, mas ele não parou. Agora ele estava me seguindo de perto. Comecei a me arrepender de ter deixado meu celular em casa, porque não podia ligar para ninguém pedir ajuda. O pânico começou a tomar conta e minha cabeça estava girando, sem saber o que fazer. Porém, quando virei uma esquina, percebi que a rua estava deserta, sem pessoas ou carros à vista, e foi aí que decidi que precisava agir rápido, sem olhar para trás. Comecei a contar mentalmente: 3, 2, 1, e comecei a correr. Naquele momento, sabia que tinha tomado a decisão certa, quando ouvi os passos dele se aproximando. Apesar de tudo, eu não deveria ter feito isso, mas olhei para trás mais uma vez. A iluminação estava fraca, mas eu consegui ver claramente que ele estava segurando uma faca de cozinha grande com uma das mãos. E naquele momento meu medo saiu do controle. Meu coração parecia querer saltar do peito. Eu precisava agir rápido, e embora me sentisse terrível, não podia ficar ali. Estávamos correndo pelo meu bairro, e à distância vi algumas pessoas caminhando sem perceber o que estava acontecendo. E então, o inimaginável aconteceu. Senti um golpe frio nas minhas costas. Depois de alguns passos, a sensação de calor começou a descer pela minha coluna. E embora não tenha doído, provavelmente por causa da adrenalina, eu sabia que ele me havia esfaqueado. Eu tropecei um pouco, mas não podia parar de correr, mesmo com a lesão grave e sangrando. Felizmente, havia uma pequena delegacia do outro lado da rua, e eu sabia que era uma questão de vida ou morte chegar lá. Então, acelerei. Por sorte, consegui chegar antes que o homem me alcançasse. Quando cheguei à entrada, olhei por cima do meu ombro e vi o homem virar e correr na direção oposta. Eu estava completamente fora de controle. Então, 2 policiais chegaram imediatamente para me ajudar.
Um deles chamou uma ambulância, enquanto o outro pressionava minha ferida para estancar o sangramento. Eu tentei contar tudo o que havia acontecido e rapidamente expliquei o que tinha acontecido. E logo a ambulância chegou e me levou direto para o hospital. No hospital, estava em estado de choque, como se tudo aquilo não fosse real. Felizmente, a ferida não foi tão profunda e eu consegui me recuperar totalmente. Dei uma descrição detalhada do homem e mencionei que já o tinha visto pelo bairro. Ele deve ter fugido para algum lugar distante, porque até onde sei, nunca o pegaram. Depois dessa experiência aterrorizante, decidi que nunca mais sairia para caminhar sozinha. Você nunca sabe o que pode acontecer quando o sol se põe e o medo espreita.